Uma boa noite a todos. Invocando a presença de Deus, considero aberta a 12ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2020. Gostaria de pedir ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura do Salmo 12 da Bíblia Sagrada. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salmo de Davi para cantor-mor sobre Seminite. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Obrigado, primeiro secretário, vereador Carlos. Peço novamente ao senhor para que faça a leitura da ata da 11ª sessão ordinária realizada no dia 3 de agosto de 2020. Ata da 11ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2020. Aos 3 dias do mês de agosto de 2020, horário regimental na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanuzzi, foi realizada a 11ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores. E em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 82 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou do primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, a leitura da ata da 10ª sessão ordinária realizada no dia 15 de junho de 2020. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio de Azevedo, para que faça a leitura da ata da 5ª sessão extraordinária realizada no dia 6 de julho de 2020. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao processo TC 006624/989/16 do exercício financeiro da Prefeitura do ano 2017. Parecer favorável às contas de 2017 da Prefeitura. Após lida, o presidente comunica que a partir desta data estará correndo o prazo de 60 dias para análise das contas e que durante esse prazo será comunicado ao prefeito e às comissões. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Orçamento e Finanças, para análise das mesmas. A referida conta encontra-se disponível para consulta e apreciação com a presidência e jurídico da Câmara e voltará a ser apreciada e votada na sessão dia 1 de outubro. O presidente diz então que a partir de hoje está contando os 60 dias legais e diz também que nosso regimento interno está desatualizado, pois fala em 30 dias e que o mesmo será atualizado. E sendo assim, segue-se a lei orgânica do município e a Constituição Federal. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes. Indicação número 40 de 2020, datada de 29 de julho, de autoria do vereador Carlos de Antônio, que solicita ao Executivo Municipal que, por meio da Diretoria Municipal de Saúde, que sejam realizados testes de Covid-19 nos munícipes que trabalham na linha de frente de atendimento à população, tanto em locais públicos quanto privados. Indicação número 41 de 2020, datada de 3 de agosto, de autoria da vereadora Séfora Faria, que solicita ao prefeito municipal
que, junto com o setor de obras da Prefeitura, seja feito o reparo nas canaletas de água localizado no cruzamento da rua Eufrazino Fernandes do Prado com a rua Paulo Genovese. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O vereador Paulo Sérgio diz que, com relação à indicação do vereador Carlos sobre os testes de Covid, vai fazer uma observação e diz que, para se fazer o teste, precisa de um prazo de orientação de saúde, é que, se a pessoa sentir algum sintoma, que ela procure um centro de saúde, onde ela passará por uma triagem e aí vai saber o tempo dos sintomas para saber se fará o teste. E diz que os testes estão sendo feitos sim, mas nas pessoas que apresentam os sintomas, e orienta a quem fez o teste e o mesmo deu negativo que continue se precavendo. A vereadora Séfora, no uso da palavra, indica ao executivo que realiza a limpeza ou retirada de caçamba que encontra-se no local de destinação de lixo domiciliar, mais conhecida como usina de reciclagem municipal, devido ao acúmulo de urubus, já que a caçamba está localizada próxima à rede de distribuição elétrica e, devido ao lixo que é depositado nela, está havendo acúmulo de urubus e que, de acordo com a CPFL, essas aves estão provocando instabilidade na rede elétrica e, assim, prejudicando o bom funcionamento das empresas que utilizam dessa rede. O vereador Carlos, no uso da palavra, indica ao executivo que instale alambrados nas divisas entre o local de destinação de lixo domiciliar, mais conhecido como reciclagem municipal, e áreas particulares rurais, já que houve muitas reclamações de proprietários vizinhos à usina, que há uma grande quantidade de lixo no local e que, por não haver barreiras, ultrapassam os limites da reciclagem e vão parar nas propriedades vizinhas. E a instalação desse alambrado iria evitar maiores transtornos. Não havendo manifestação dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do Executivo número 31 de 2020 e do projeto de lei número 48 de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2021 e da outras providências. Após a leitura, o presidente comunica que, a partir desta data, estará correndo o prazo de 45 dias para estudo, voltando a ser apreciado e votado na sessão dia 15 de setembro. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas considerações finais. O presidente só quer deixar informados os vereadores José Eduardo e Maria sobre a base de segurança de Jacuba e que haverá um policial em breve lá, que foi liberado pelo comandante em São Paulo. O vereador Carlos, no uso da palavra, disse que as contas de 2017 da Câmara foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e que 2018 ainda se encontra em andamento. Não havendo mais manifestação dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 17 de agosto de 2020, e declarou encerrada a presente sessão. Arealva, 3 de agosto de 2020, vacinado por todos os senhores vereadores. Obrigado, primeiro secretário, vereador Carlos Antônio. A ata está em votação. Vereadora Séfora, vereador Newton, vereador Elisvaldo, vereador Duzão, vereador Mimi, vereador Paulo Sérgio, vereador Carlos, vereadora Maria. Declaro aprovado em primeira discussão a ata da 11ª sessão ordinária de 2020. Na sequência, peço ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura das indicações escritas dos senhores vereadores. Não tem, né? Deixo a palavra livre, então, para que os faça verbalmente. Alguém quiser fazer uso da palavra. Com a palavra, vereadora Séfora. Boa noite a todos aqui presentes, a quem nos assiste. Quero fazer a indicação aqui da limpeza do campo de futebol aqui da rua Joaquim Maia, o Nicolau Juliano, aonde se encontra sujo. Eu estive lá e acho que as pessoas estão levando bastante trato para os gatos que ali ficam, e aquelas bandejinhas estão ficando lá. E agora deu vento, entrou tudo lá para a parte onde era a antiga piscina, então está muito sujo lá. E a semana passada tinha crianças brincando lá dentro, então eu acredito que precisa colocar alguém ali para manter a ordem, pelo menos a limpeza está em dia, porque tem aquele lugar que é perigoso ali, né? Então está sujo, a gente precisa
que o setor responsável dê uma olhadinha lá. E uma coisa bem importante também, falando em limpeza, é das nossas avenidas. Tirando a nossa entrada aqui, a entrada principal de Arealva, onde está a Santa, nós estamos com as avenidas muito sujas, né? A gente sabe que devido à seca, tudo, mas quando é podado, há necessidade, há o dever de se retirar dali. Por quê? Quando fica ali, existem pessoas que eu não sei como pode ter a capacidade de fazer isso, vai lá tacar fogo. A semana passada, tiveram filmagens, os vizinhos filmaram, só que ninguém quer se indispor com o vizinho, né? Então, lá na Avenida Matão, lá no final, a pessoa faz um monte, a prefeitura limpou lá também, parou a grama, deixou lá. Ele fez 7 montinhos de fogo e tacou fogo. E ali a gente tem criança pequena, a gente tem idoso, todo mundo ligando, reclamando. A gente tem uma lei no município, né? E a gente vai orientar, tem que chamar a polícia, ninguém quer se indispor. E como eu sei que o senhor assiste a sessão e é bem crítico em rede social, então antes da gente falar de queimada em rede social e criticar nós que estamos sentados aqui, ó, faça o seu papel primeiro, deixando de pôr fogo em frente à sua casa, porque a fumaça não vai ficar só em frente à sua casa. Vai passar a avenida toda. Então, ali a limpeza tem que dar uma atenção ali devido à população que mora ali do lado. Obrigada. Obrigado, vereadora Séfora. Mais alguém? Uso da palavra. Com a palavra, vereador Duzão. Boa noite. Boa noite, presidente, amigos vereadores. Eu gostaria de fazer uma indicação aqui para o Executivo, para ver se para o tráfego de caminhão de cana de usina dentro de Jacuba. Até cheguei a comentar com o senhor, né, presidente, aquele dia. Ver se o cliente colocasse uma placa proibindo. E também naquele dia vai começar o tal do calibre, que estão plantando bastante calibre lá, sabe? Daqui um dia vai começar. E o asfalto nosso já está cedendo. É um asfalto fraco, foi feito na vila lá em cima. Não suporta esse peso, entendeu? Já tem bastante buraco, até se possível o fiscal dar uma olhadinha lá, dar uma forcinha para já falei com eles. Dá uma tampadinha nos buracos, está fazendo umas panelas minha filha lá no Jacuba. No mais, só isso. Muito obrigado. Coisa a respeito desse fato. Obrigado, Duzão. Com a palavra, vereador Carlos. Eu só vou complementar. Alguém tinha falado para mim aí a respeito desse fato. Eu achei que fosse da usina da Raizen aí, mas não é a da Raizen que passa lá, é de Acanga, parece, né? Aí eu fui me informar a respeito, que eu falei assim, nossa, mas passar o caminhão dentro de Jacuba é complicado mesmo, hein, rapaz? Você pega aquela carreta daquele tamanho e passar ali, é lógico que não vai aguentar, né? Mas eu creio que eles têm como fazer desviar, né? A prefeitura, acho que eu acredito que você fez o pedido correto aí. Se a prefeitura proibir eles lá, eles vão parar de passar, que eles têm que dar um jeito, né, Maria? Não tem? Né? Eles pararam, Duzão, passar lá? Passou? Já não passou mais. Tem alternativa para eles, não tem? Eles conseguiram um veículo de trânsito agora, acho que está vindo recurso para fazer sinalização. É hora de colocar a sinalização lá. Então eu faço uso da palavra do vereador Eduardo, que está mesmo, hoje eu estava descendo lá e tem um buraco muito grande, inclusive as pessoas que moram ali mais próximas, acho que são eles, estão jogando terra dentro do buraco, para que, eu acho assim, porque ali é um perigo, né? Uma criança de bicicleta, uma moto, carro, então muita coisa pode acontecer, não é verdade? Eu ia até ligar para o fiscal, eu vi aquilo, eu ia ligar para o fiscal amanhã, pedir para ele fazer isso, lá tampar, mas foi muito bom o senhor já ter falado hoje e o comentário, tá? Obrigada. Obrigado, Maria. Com a palavra, a vereadora Séfora.
a indicação, eu vou bater em cima novamente da limpeza do cemitério. Semana passada tinha 2 animais, 2 vacas lá dentro, porque esqueceram o portão aberto. Aí eu entrei com meu marido pra gente... Falei assim, vamos fechar esse portão, já é tarde já. 2 vacas lá dentro, eu que não ia fechá-las lá dentro. Deixei aberta. Só que o cemitério continua sujo. Continua sujo. E o problema é que eu tive, em frente à minha residência, o desconforto de receber o funcionário que ali trabalha, devido a algum colega que falou para ele que aqui na Câmara eu tinha citado o nome dele. E eu não citei o nome dele em nenhum momento aqui, né? Mas se precisar, eu posso falar sim, porque ele é um servidor público e ele está lá para isso. E ele foi lá, criou um maior desconforto comigo, e eu achei que depois disso iria melhorar, e piorou. Inclusive, eu preciso deixar claro que ele veio até aqui, e que o Mimi conversou com ele, falou para ele não entrar aqui, que ele veio para entrar aqui, para falar, para... Então, o recado é o seguinte, não é nem recado, é falando de frente a frente. Não está fazendo mesmo, está sem fazer nada, o cemitério está imundo, está sujo. E não é só no finados que é para o cemitério ficar limpo. É sempre, se é o seu dever, você tem que manter limpo. Se você está sozinho, você fala com o seu líder, com o seu encarregado. Não é ir na porta da minha casa tirar satisfação, não. A nosso dever como vereador é fiscalizar, cobrar, tá? Então você cobre do seu superior, não de nós vereadores aqui, querer vir aqui fazer o que você fez, tá? É isso daí. Mais alguém? Fazer uso da palavra? Realmente, como a vereadora Sefra falou, também já havia percebido, o pessoal poda a grama, o ideal é recolher a grama, senão o vento leva cisco para tudo quanto é lado, né? A questão dos caminhões lá, então, está resolvido, mas em sinalizar lá, a gente vai fazer essa indicação. Vou falar. Licença, presidente. Gostaria de fazer mais uma indicação também, estava esquecendo. O assunto se trata sobre a torre de celular da Vivo, em Jacuba. Que quando eles ponharam, tinha um sinal até bom. Agora, com o aumento do celular, porque hoje ninguém tem mais telefone fixo. Antes tinha bastante em Jacuba. E o sinal está muito fraco. Dependendo do lugar que você está, não está pegando direito. E a gente liga na Vivo tudo, só que não é igual o executivo pegar e ligar lá, pedir uma melhora, né? Se ele puder fazer também para a gente, por gentileza. Pedido para a Vivo lá para dar uma melhorada no sinal, eu agradeço. Obrigado. Obrigado, Duzão. Com relação ao Nilton, ele não quis fazer uma indicação hoje, mas estou fazendo por você, viu, Nilton? A respeito do Banco do Brasil, o Nilton trouxe para nós hoje aí uma indicação a respeito do horário do banco se estender até as 22. O pessoal está cobrando em redes sociais que o banco mantenha um plantão 24 horas, inclusive para Jacuba. Tá? Só que assim, a gente tem que ver o que a gente quer para a nossa cidade. A gente quer um caixa eletrônico 24 horas com risco de insegurança, ou a gente, né, Jacuba principalmente é um problema sério do lado da rodovia ali. Um caixa eletrônico lá vai trazer grandes benefícios para os moradores de lá, entendeu? Mas pode ter certeza que ali é um lugar estratégico para estouro de caixa eletrônico. Então a gente tem que ponderar, ver o que é viável ou não para Jacuba. Mas aqui em Ariava, estender o prazo, Nilton, até as 22 horas estaria bom, não tá? Sim. Quer então manter essa indicação? Então tá bom. Então passaremos então agora para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura da mensagem número 32 de 2020 do projeto de lei de número 50 de 14 de agosto de 2020 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente no valor de R$100 mil e da outras providências. Mensagem do Executivo. Areava, 14 de agosto de 2020.
Arealva, 14 de agosto de 2020. Mensagem do Executivo número 33 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e solicito a aprovação da Igreja Câmara do projeto de lei número 51 de 2020, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arealva a abrir crédito suplementar no orçamento anual do exercício 2020 por excesso de arrecadação no valor de R$200 mil, tratando de recursos recebidos do Fundo Estadual de Saúde a serem destinados ao atendimento ambulatorial e hospitalar da rede do Estado decorrência das emendas parlamentares, conforme a resolução SS 57, de 28 de abril de 2020, e Resolução SS 69, de 12 de maio de 2020. Renovo na oportunidade os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Elson Banuti Barreto, Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente. Vanderlei Giovanoso, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Arealva. Projeto de Lei número 51, de 14 de agosto de 2020. Dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$200 mil e dá outras providências. Era o 32, mas começou o 33, vamos prosseguir com o 33, sem problema. Tá. Entendi. Prossegue o 33, depois a gente volta no 32. Projeto de Lei número 51, de 14 de agosto de 2020. Dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$200 mil da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente do município de Arealva crédito especial no valor de R$200 mil por excesso de arrecadação. Inserir a atividade 10.301 0120 2116 0000 e os elementos de despesa conforme segue. 02 Executivo, 0208 Diretoria de Saúde, 020801 Diretoria de Saúde, 10 Saúde, 10.301 Atenção Básica, 10.301 0120 Atendimento em UBS, 10.301 0120 2116 0000 Atendimento ambulatorial e hospitalar na rede do Estado decorrente de emendas parlamentares. Ficha a classificar. FR 0.02.81 3.3.90.30.00 Material de consumo R$60 mil. Ficha a classificar. FR 0.02.81 3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$40 mil. Ficha a classificar. FR 0.02.81 4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, R$100 mil. Total, R$200 mil. Artigo 2º. O crédito adicional especial de que trata o artigo 1º será coberto com excesso de arrecadação dos recursos recebidos do Fundo Estadual de Saúde a serem destinados ao custeio de ações de saúde e investimento voltadas diretamente à assistência à saúde da comunidade, em consonância ao programa 0930, atendimento ambulatorial e hospitalar da rede do Estado decorrentes de emendas parlamentares, conforme resolução SS 57, de 28 de abril de 2020, e resolução SS 69, de 12 de maio de 2020. Artigo 3º. Fica alterado o PPA, Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal número 1995/2017, de 18 de 9 de 2017, e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2020, aprovada pela Lei Municipal número 2125/2019, de 17 de 9 de 2019. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arealva, 14 de agosto de 2020, Dr. Elson Banuti Barreto, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Projeto em votação. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Mimi. Aprovado. Vereador Duzão. Aprovado. Vereador Elisvaldo. Aprovado. Vereador Newton. Aprovado. Vereadora Cefra. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei de número 33 de 2020.
Agora retornaremos para o de número 32. Peço novamente ao vereador Carlos que faça a leitura desse projeto. Arealva, 14 de agosto de 2020, mensagem do Executivo número 32 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e solicito a aprovação da Igreja Câmara o projeto de lei número 50 de 2020, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arealva a abrir crédito suplementar no orçamento anual do exercício 2020 por excesso de arrecadação no valor de R$100 mil, tratando-se de recursos recebidos do Fundo Estadual de Saúde a serem destinados ao custeio de ações de enfrentamento da emergência de saúde nacional, crédito extraordinário, coronavírus, Covid-19, conforme resolução SS 69. Renovo na oportunidade os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Elson Banucci Barreto, prefeito municipal, excelentíssimo senhor presidente Vanderlei Giovanuzzi, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei número 50, de 14 de agosto de 2020, dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$100 mil e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente do município de Arealva crédito especial no valor de R$100 mil por excesso de arrecadação na atividade 10.301.0120.2115.0000 e inserir o elemento de despesa 4.4.90.52.00 conforme segue: 02 Executivo, 0208 Diretoria de Saúde, 02.08.01 Diretoria de Saúde, 10 Saúde, 10.301 Atenção Básica, 10.301.0120 Atendimento em UBS, 10.301.015.0000 Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Ficha a classificar: FR 0.02.81, 4.4.90.52.00, equipamentos e material permanente, R$100 mil, total R$100 mil. Artigo 2º. O crédito adicional especial de que trata o artigo anterior será coberto com excesso de arrecadação dos recursos recebidos do Fundo Estadual de Saúde a serem destinados ao custeio de ações de enfrentamento da emergência de saúde nacional, crédito extraordinário, novo coronavírus Covid-19, conforme resolução SS 69. Artigo 3º. Fica alterado o PPA Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal número 1995 de 2017, de 18 de nove de 2017, e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2020, aprovada pela Lei Municipal número 2125 de 2019, de 17 de nove de 2019. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arealva, 14 de agosto de 2020, Dr. Elson Banucci Barreto, prefeito municipal. Obrigado, vereador Carlos. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Vereadora Séfora. Vereador Newton. Vereador Erisaldo. Vereador Duzão. Vereador Mimi. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Carlos. Aprovado. Vereadora Maria. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei do número 32 de 2020. Corrigindo, projeto de número 50 de 14 de agosto de 2020. Na sequência, peço ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura da mensagem de número 34 de 2020 e do projeto de lei de 52 de 14 de agosto de 2020 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$400 mil e da outras providências. Arealva, 14 de agosto de 2020. Mensagem número 34 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e solicito a aprovação da Igreja Câmara o projeto de lei de número 52 de 2020,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Arialva a abrir crédito suplementar no orçamento anual de 2020 por excesso de arrecadação, no valor de R$ 400 mil. Tratando-se de recursos recebidos no Fundo Nacional de Saúde a serem destinados ao custeio de ações no enfrentamento de emergência de saúde nacional, crédito extraordinário, coronavírus Covid-19. Renova na oportunidade os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Presidente Vanderlei Giovanucci. Projeto de Lei de número 52, de 14 de agosto de 2020. Dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 400 mil e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente do município de Arialva crédito especial no valor de R$ 400 mil por excesso de arrecadação para atender às despesas assim classificadas. 02, Executivo. 0208, Diretoria de Saúde. 020801, Diretoria de Saúde. 10, Saúde. 10.301, Atenção Básica. 10.301.0120, Atendimento em UBS. 10.301.0120.2115.0000, Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus, Covid-19. Ficha número 336, FR 0.05.81. 3.1.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 80 mil. Ficha número 337, FR 0.05.081, 3.3.90.30.00, material de consumo, R$ 250 mil. Ficha número 338, FR 0.05.081, 3.3.90.39.00, outros serviços e terceiros, pessoa jurídica, R$ 70 mil, total R$ 400 mil. Artigo 2º, o crédito adicional extraordinário que trata o artigo anterior será coberto com excesso de arrecadação provenientes de recebimentos de recursos do Fundo Nacional de Saúde para enfrentamento de emergência de saúde nacional, crédito extraordinário, coronavírus Covid-19. Processo 25.0000.98.026.20.2062, no valor de R$ 200 mil, e processo 25.000.10.24.86.20.20.01, no valor de R$ 200 mil. Artigo 3º. Fica alterado o PPA, Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal número 1995/2017, de 18 de 9 de 2017, e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2020, aprovada pela Lei Municipal 2125/2019, de 17 de 9 de 2019. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Arialva, 14 de agosto de 2020, Dr. Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Vereadora Maria. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Mimi. Vereador Duzão. Vereador Erisvaldo. Vereador Newton. Vereadora Sefra. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei de número 52, de 14 de agosto de 2020. Na sequência, solicito novamente ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura da mensagem de número 35 e do projeto de lei de número 53, de 14 de agosto de 2020, do Executivo, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor, inclui elemento de despesa ao orçamento anual e dá outras providências. Arialva, 14 de agosto de 2020. Mensagem do Executivo, número 35 de 2020. Excelentíssimo senhor Presidente, venho pelo presente encaminhar o projeto de lei de número 50 de 2020, a necessária apreciação, e solicito aprovação da Colém da Câmara, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arialva a abrir crédito suplementar por superávit financeiro no orçamento anual do exercício 2020, no montante de R$ 180.262,10.
tratando-se de recursos vinculados a programas sociais do governo federal, referentes a saldos existentes em contas bancárias e remanescentes do exercício de 2019, que serão utilizados conforme plano de ação e o uso dos recursos aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Contando com a costumeira atenção, renova na oportunidade os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Elcio Vanucci Barreto, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo Senhor Presidente Vanderlei Joanuzzi, Presidente da Câmara Municipal de Arealva. Projeto de Lei de número 53, de 14 de agosto de 2020. Dispõe sobre a suplementação de verbas do orçamento em vigor, inclui elemento de despesa ao orçamento anual e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotações orçamentárias por superávit financeiro no montante de R$ 157.861,96 e inserir elemento de despesa 4.4.90.52.00 na atividade 08.244.0106.2035.0000 conforme segue. 02 Executivo, 02.04 Diretoria de Desenvolvimento Social, 02.04.01 Fundo Municipal de Assistência Social, 8 Assistência Social, 08.244 Assistência Comunitária, 08.244.01.06 Desenvolvimento Econômico e Social, 08.244.0106.2035.0000 Serviço de Proteção Social Básica, PAIF e SCFV. Ficha 167, 3.3.90.30.00 Material de consumo, R$ 104.861,96. Ficha 169, 3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 3.000. Ficha a classificar, 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, R$ 50.000. Total, R$ 157.860,96. Parágrafo único. A cobertura das despesas terá como fonte de recurso o superávit financeiro do recurso vinculado e de rendimento de aplicação financeira oriundos do exercício anterior na conta corrente bancária de número 9471, dígito 4, do Banco do Brasil, agência 6798, dígito 9. Artigo 2. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotações orçamentárias por superávit financeiro no montante de R$ 22.400,14, nas seguintes rúbricas e especificações: 08.244.0106.2041.0000 Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, IGD-BF, ficha 175, 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, R$ 8.106,58. 08.244.0106.2068.0000 Índice de Gestão Descentralizada, SUAS, IGD-SUAS, ficha 183, 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, R$ 14.293,56. Total, R$ 22.400,14. Parágrafo único. A cobertura das despesas terá como fonte de recurso o superávit financeiro de recursos vinculados e de rendimentos de aplicação financeira oriundos do exercício anterior nas contas correntes bancárias do Banco do Brasil, agência 6798, dígito 9, conforme segue. Conta corrente número 9469, dígito 2, recurso do Índice de Gestão Descentralizado, SUAS, IGD SUAS, no valor de R$ 14.293,56. E conta corrente número 9468, dígito 4, recurso de Índice de Gestão Descentralizado Bolsa Família, IGD-BF, no valor de R$ 8.106,58. Artigo 3º.
Fica o PPA, Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal número 1995/2017, de 18 de nove de 2017, e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2020, aprovado pela Lei Municipal número 2125/2019, de 17 de nove de 2019. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Arialva, 14 de agosto de 2020, Dr. Elson Banuti Barreto, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. O projeto está em discussão. Projeto em votação. Vereadora Séfora. Vereador Newton. Vereador Erisvaldo. Vereador Duzão. Vereador Mimi. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. E vereadora Maria. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei do número 53, de 14 de agosto de 2020. Na sequência, solicito novamente ao vereador Paulo Sérgio para que faça a leitura da mensagem de número 36 de 2020 do projeto de lei do número 54, de 17 de agosto de 2020 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a subvencionar entidade que especifica. Arialva, 17 de agosto de 2020. Mensagem do Executivo número 36 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Com as minhas cordiais saudações, venho através desta a presença de Vossa Excelência encaminhar a necessária deliberação da Câmara Legislativa Municipal o projeto de lei de número 54, que disciplina a transferência de recursos financeiros e título de subvenção municipal à organização da sociedade civil sem fins lucrativos para especificamente a Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude, Projeto Criança Feliz, inscrita no CNPJ 02481 654/1000 ao contrário, -00, e localizado no endereço Rua Francisco Mateus de Oliveira, número 511, bairro Paineiras 1, Ibitinga, São Paulo. Importante esclarecer que a respectiva entidade presta serviços de acolhimento a crianças e adolescentes em situação de risco, oferecendo-lhes proteção, segurança, educação para seu completo desenvolvimento psicossocial. E essa organização, conforme o resultado do edital, chamamento público de número 01/2020, novo edital, do processo administrativo número 23/2020, passará a atender crianças e adolescentes do município de Arialva que encontre em igual situação. Saliento ainda que as importâncias a serem repassadas já estão consignadas no orçamento, devidamente aprovadas por essa egrégia Câmara na ocasião de votação orçamentária do programa para o exercício 2020. Sendo que gostaria de apresentar e contando com a aprovação, renovo na oportunidade meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Elson Banuti Barreto, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Vanderlei Giovanucci, Presidente da Câmara Municipal de Arialva. Projeto de lei de número 54, de 17 de agosto de 2020. Autoriza o Poder Executivo a subvencionar a entidade que especifica. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção no exercício 2020 à seguinte organização da sociedade civil sem fins lucrativos: Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude, Projeto Criança Feliz, inscrita no 02481 654/1000 ao contrário, 0000, e cito no endereço Rua Francisco Mateus de Oliveira, número 511, bairro Paineiras 1, Ibitinga, São Paulo. Artigo 2º. O valor de repasse é de R$ 89.199,96. Artigo 3º. O município de Arialva, através do seu departamento, deverá observar todos os procedimentos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal para a realização da referida contribuição. Artigo 4º. As despesas com a execução da presente lei serão cobertas com dotação própria do orçamento vigente, suplementado se necessário. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Arialva, 17 de agosto de 2020, Dr. Elson Banuti Barreto, Prefeito Municipal. Obrigado ao vereador Paulo Sérgio. O projeto está em discussão.
Vou te esclarecer as dúvidas. Tá. Esse projeto aqui chegou de última hora, hoje, por volta das 14 horas, acho que foi que eu encaminhei para vocês. E agora a gente tirou as informações com a Sheila, essa última ligação que ela passou. É o seguinte, existe um inquérito no Ministério Público que obriga todos os municípios a terem uma casa de acolhimento às crianças em situação de risco. E tem um inquérito que está apurando a Arialva, porque a Arialva não tem. Aí, o que acontece? Eles fizeram esse edital de 01/2020, isso aqui já estava foi feita uma licitação e essa empresa aqui ganhou. Tá? O valor é de ser R$ 89.199,96. Isso daí são para até 5 crianças que podem ser assistidas nessa entidade. Esse valor é anual, tá? Vai dar em média um valor de R$ 1.394 por cada criança, mês, para um total de 12 meses. Tá? Dr. Lucas Pimentel, da Vara da Infância e Juventude, que está determinando isso daí. O que mais que ela passou aqui? A média que tem custado para cada criança gira em torno de 2.000. Então, 1.394 eles entendem que está dentro da média, não é um valor abusivo. E em Arialva tem 5 casos com abuso sexual, outros casos, inclusive tem caso, não sei se é de conhecimento de vocês, em Jacuba. Teve. Então é isso, o esclarecimento que ela passou para mim aí. Tá joia? É um valor alto, gente, mas quando vem da justiça a gente não sabe, né? É uma coisa que incha, né, a estrutura da prefeitura com cada vez mais obrigatoriedades, né? Não sei aonde isso vai parar um dia, mas não deixa de ser um caso que merece atenção também, né? Que as crianças, né? Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. O valor a gente pode até achar um pouco alto. Se a gente colocar... Liga o microfone. Um pouco longe. Se a gente colocar que são crianças que foram abusadas, que estão numa situação frágil, que no local irão receber apoio psicológico, abrigo, enfim, todo aquele amparo, a gente não pode colocar um valor tão alto, entendeu? Porque tem uma estrutura por trás disso, né? Então, essa criança que foi abusada, ela está precisando de vários pilares de todos os lados para ficar sustentada. Então, acredito que sendo oferecido um serviço de qualidade que possa ajudar essa criança, vale a pena ser pago. Obrigado, Paulo Sérgio. O projeto está em votação. Vereadora Cefra, vereador Newton, vereador Erisvaldo, vereador Duzão, vereador Mimi, vereador Paulo Sérgio, vereadora Maria. Não, vereador Carlos, eu falei. Aprovado. Você deu carimbo aí. Eu pulei assim. Eu falei vereador Maria antes do vereador Carlos. Lógico que é. Na sequência, primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, fazia a leitura da mensagem do Legislativo do número 6 de 2020 e do projeto de lei do número 49 de 4 de agosto de 2020, de autoria da mesa diretora da Câmara, que regulamenta a aplicação da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação no âmbito da Câmara Municipal de Arialva. Mensagem do Legislativo número 6 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Pelo presente, a mesa da Câmara Municipal de Arialva encaminha a necessária apreciação e aprovação
da qual é da Câmara o projeto de lei número 49 de 2020, que regulamenta a aplicação da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, no âmbito da Câmara Municipal de Arialva. Justificativa. Senhor Presidente e nobres vereadores, encaminho a apreciação dessa Egrégia Casa de Leis o projeto de lei que regulamenta a aplicação da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, no âmbito da Câmara Municipal de Arialva. A Lei número 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, a LAI, regulamenta o direito, previsto na Constituição, de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicas, de todos os entes e poderes, informações públicas por eles produzidas ou custodiadas. A Lei de Acesso à Informação brasileira se aplica a toda a administração pública, ou seja, a todos os órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a todos os tribunais de contas e ao Ministério Público. Artigo 1º. Além da administração pública, a lei abrange as entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. De acordo com o artigo 2º. Com isso, de acordo com a determinação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Câmara Municipal agora regulamentará, através de lei ordinária, seu sistema de acesso à informação, de acordo com os preceitos já emanados pela Lei Federal. Contando com a aprovação, renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração. Arialva, 4 de agosto de 2020. Ao excelentíssimo senhor Vanderlei Giovanuzzi, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arialva. Projeto de lei número 49, de 4 de agosto de 2020, autoria da mesa da Câmara. Regulamenta a aplicação da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, no âmbito da Câmara Municipal de Arialva. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Todos os setores da Câmara Municipal de Arialva deverão ser cientificados e instruídos a respeito da obrigatoriedade de observar as normas de caráter nacional introduzidas pela Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, que tem por objetivo garantir o acesso à informação previsto no inciso 33º do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Artigo 2º. As informações a serem fornecidas pela Câmara Municipal de Arialva deverão ser franqueadas ao público mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, com amplo acesso e divulgação, de forma clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei Federal 12.527 de 2011. Parágrafo 1º. O acesso às informações será assegurado também mediante a realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou outras formas de divulgação. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal deve utilizar os meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, sendo obrigatória a divulgação e a possibilidade de realização de pedidos de acesso pelo sítio eletrônico da Câmara Municipal de Arialva, sem prejuízo da divulgação das informações por outros meios. Parágrafo 3º. O sítio eletrônico da Câmara deverá atender aos requisitos dispostos no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 2º do acesso à informação. Artigo 3º. O acesso à informação de que trata essa lei não se aplica às hipóteses previstas na legislação como sigilo fiscal, bancário, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça. Parágrafo 1º. A observância da publicidade é preceito geral, sendo o sigilo a exceção. Parágrafo 2º. As regras referentes às restrições ao acesso à informação, da classificação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo, bem como a proteção e do controle de informações sigilosas, dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação das informações sigilosas, são as dispostas na Lei 12.527 de 2011 e na Lei de Acesso à Informação do município de Arialva.
Parágrafo 3º. As informações que possam colocar em risco a segurança dos vereadores da Câmara Municipal de Arealva e de seus cônjuges ou filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Parágrafo 4º. A classificação do sigilo de informações no âmbito do Poder Legislativo Municipal é de competência da comissão instituída para esse fim, através de portaria que designará os seus componentes, devendo ser observadas as vedações impostas pela Lei Federal 12.527 de 2011 e a Lei de Acesso à Informação Municipal. Artigo 4º. A fim de dar cumprimento aos artigos 7º e 8º da Lei Federal 12.527 de 2011, a Câmara Municipal de Arealva, independentemente de requerimento, deverá promover a divulgação em local de fácil acesso e obrigatoriamente no sítio eletrônico dos seguintes. Inciso 1º. Informação sobre atividades, inclusive as relativas à política, organização e serviços da Câmara Municipal de Arealva. 2º. Informação sobre o patrimônio, administração e utilização de recursos públicos da Câmara Municipal de Arealva. 3º. Informação relativa à implementação, acompanhamento, resultados dos programas, projetos, ações, metas e indicadores propostos pela Câmara Municipal de Arealva. 4º. Informação dos resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas aos exercícios anteriores da Câmara Municipal de Arealva. 5º. Registro das competências e estrutura organizacional, quadro de servidores, lista de vereadores atuantes, endereços e telefones das respectivas unidades, horários de atendimento ao público, identificação e contato da autoridade designada na forma do artigo 18 dessa lei. 6º. Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros para a Câmara Municipal de Arealva. 7º. Execução orçamentária e financeira detalhada, além de todas as despesas realizadas pela Câmara Municipal de Arealva. 8º. Informações concernentes aos procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados e notas de empenho emitidas, indicando o nome do contrato, o objeto, o valor, o prazo contratual e demais informações pertinentes. 9º. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras. 10º. Remuneração e subsídio recebidos por agentes políticos, servidores comissionados e efetivos, ocupantes de cargo, emprego e função pública, incluindo auxílios, ajuda de custo e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa de maneira individualizada. 11º. Respostas às perguntas mais frequentes da sociedade. 12º. Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades recolhidos ou não aos arquivos públicos. 13º. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Seção 1º. Do Serviço de Informações aos Cidadãos. Artigo 5º. O setor responsável pelo serviço de informações ao cidadão na Câmara Municipal de Arealva será o SIC, Serviço de Informações aos Cidadãos, vinculado ao gabinete do presidente da Câmara de Vereadores de Arealva, coordenado pela ouvidoria. Artigo 6º. Ao Serviço de Informações aos Cidadãos competirá, inciso 1º, atender e orientar o público quanto ao acesso às informações, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. 2º, receber pedidos de acesso mediante protocolo e registrá-los em sistema eletrônico específico, além de, sempre que possível, fornecer de imediato a informação, conforme artigo 4º e incisos. 3º, encaminhar o pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação quando couber. 4º, informar sobre a tramitação de documentos. Parágrafo único. O SIC visa ao atendimento dos pedidos de acesso à informação pública e, obrigatoriamente, a publicidade oficial dos atos de sua competência, de forma rotineira e independente de qualquer requerimento, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.
em atendimento à legislação específica. Artigo 7º. Qualquer pessoa poderá formular pedido de acesso à informação. Parágrafo 1º. O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico, no sítio na internet e no SIC da Câmara Municipal de Arialva. Parágrafo 2º. Os pedidos de acesso à informação poderão ser recebidos por qualquer meio legítimo, desde que atendidos os requisitos do artigo 8º. Parágrafo 3º. Do parágrafo 2º. Será enviada ao requerente comunicação com o número de protocolo e a data do recebimento do pedido pelo SIC, a partir da qual se inicia o prazo de resposta. Artigo 8º. O pedido de informações de qualquer interessado deverá conter: inciso 1º, nome do requerente; 2º, número de documento de identificação válido; 3º, especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e 4º, endereço eletrônico e físico do recorrente, o primeiro sendo dispensado somente se o cidadão não o tiver, para recebimento de comunicações ou da informação requerida. Parágrafo único. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação. Inciso 1º, genéricos; 2º, desproporcionais ou desarrazoados; ou 3º, que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência da Câmara Municipal de Arialva, devendo, nesse caso, se de seu conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações, a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. Artigo 9º. O acesso às informações pessoais deverá respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, bem como a liberdade e garantias individuais. Parágrafo 1º. Quando em risco os valores descritos no caput, seu acesso será restrito aos agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem, podendo ser autorizada a sua divulgação ou acesso por terceiros, diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referem. Parágrafo 2º. O consentimento de que trata o artigo anterior será dispensado nas hipóteses previstas na Lei nº 12.527/2011, sem prejuízo de outras hipóteses previstas na legislação federal. Parágrafo 3º. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata esse artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei 9.278, de 10 de maio de 1996. Parágrafo 4º. Quando não for autorizado o acesso integral à informação, por ser ela parcialmente sigilosa, será assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Parágrafo 5º. O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização e sobre as obrigações a que se submeterá o requerente. Parágrafo 6º. Aquele que tiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Seção 2ª do prazo. Artigo 10º. O Serviço de Informações aos Cidadãos, SIC, deverá conceder o acesso imediato à informação disponível. Parágrafo 1º. Não sendo possível a concessão da forma do caput desse artigo, o SIC, em prazo não superior a 20 dias, deverá, inciso 1º, comunicar data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. 2º, indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, o acesso pretendido. 3º, comunicar que não possui a informação, indicando, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remetendo o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interesse da remessa de seu pedido da informação. Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo 1º poderá ser prorrogado por mais 10 dias,
mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. Parágrafo 3º. A resposta pelo endereço eletrônico é a forma preferível a ser utilizada atendendo os princípios da economicidade e preservação no meio ambiente. Artigo 11º. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou outro meio de acesso universal, o SIC da Câmara deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação. Parágrafo único. Na hipótese do caput, a Câmara Municipal de Arialva desobriga-se de fornecer diretamente a informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzi-la. Artigo 12º. Para o adequado exercício de suas atribuições, o SIC da Câmara poderá: inciso 1º, requisitar informações às unidades e servidores da Câmara Municipal quando concernentes à respectiva atribuição legal e, segundo, solicitar informações ao presidente da Câmara Municipal de Arialva quando relativas às atividades parlamentares e político-administrativas desempenhadas pelos vereadores. Seção 3ª dos recursos. Artigo 13. No caso de indeferimento do pedido de acesso à informação, deverá ser fornecido ao requerente o inteiro teor da negativa de acesso e seu fundamento legal por certidão ou cópia, bem como deverá-lhe ser informado sobre a possibilidade e o prazo para recurso. Parágrafo único. A negativa de acesso às informações, objeto de pedido formulado no SIC, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos da Lei Federal 12.527 de 2011. Artigo 14º. O prazo para recurso contra o indeferimento do pedido de acesso às informações ou contra o não fornecimento das razões e fundamento legal para a negativa de acesso às informações por parte do SIC da Câmara será de 10 dias a contar da ciência do requerente. Parágrafo 1º. O recurso dirigido ao presidente da Câmara de Arialva por intermédio do SIC, o qual deverá se manifestar no prazo de 5 dias, sendo possível reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, tendo o presidente da Câmara o prazo de 5 dias úteis, contados do recebimento, para proferir sua decisão, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 2º. Indeferido o acesso à informação da decisão do recurso previsto no parágrafo anterior, não terá outro recurso administrativo cabível. Artigo 15º. O serviço de busca e fornecimento da informação será gratuito, salvo na hipótese de reprodução de documentos, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983. Artigo 16º. A informação armazenada em formato digital poderá ser fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente. Parágrafo único. Para evitar os custos com reprodução de cópias, o requerente poderá entregar mídia gravável ou pendrive ao SIC para que as informações sejam gravadas. Artigo 17º. Para dar cumprimento ao artigo 40 da Lei Federal 12.527 de 2011, o presidente da Câmara Municipal de Arialva deverá designar a autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito da Câmara Municipal, exercer as seguintes atribuições. Inciso 1º. Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos dessa resolução e da Lei Federal 12.527 de 2011. Segundo, monitorar a implementação do disposto nessa resolução e apresentar relatórios periódicos sobre seu cumprimento. Terceiro, recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta lei. Quarto, orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nessa resolução e seus regulamentos,
Parágrafo 1º. A SIC será formada por um servidor efetivo designado pelo presidente da Câmara. Parágrafo 2º. O servidor, ao responder ou fornecer as informações, se identificará com no mínimo os seguintes dados: nome completo, cargo e número de matrícula do Serviço Público do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. Todas as respostas deverão ser arquivadas, enquanto as mais requentes serão publicadas no sítio eletrônico da Câmara Municipal. Artigo 18º. O agente público que der causa ao descumprimento das normas constantes dessa lei estará sujeito às sanções da legislação federal. Artigo 19º. Os casos omissos dessa lei deverão ser analisados remetendo-se à Lei Federal número 12.527/2011. Artigo 20º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 21º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arealva, 4 de agosto de 2020. Vanderlei Giovanuzzi, Maria Aparecida Ortiz Crepaldi, Carlos Alberto de Antônio e Paulo Sérgio de Azevedo. Obrigado, vereador Carlos. O projeto está em discussão. Esse projeto aí é um apontamento do Tribunal de Contas que o município de Arealva não tem a lei do SIC. Tá? Embora ela não tenha a lei municipal no âmbito da Câmara sobre o SIC, ela vem aplicando esse SIC, tudo isso que foi lido, ela vem aplicando há quanto tempo, Thalita? Desde 2014. Só que agora eles apontaram que tem que ter a lei municipal. Né? Não basta só se espelhar na federal. A federal nada mais é do que essa aqui que está sendo aprovada hoje, tá? Se for aprovada. Então, a gente, para se regularizar junto a eles, junto a esse apontamento, a gente está passando o projeto de lei conforme eles querem. Tá? E também, depois eu vou comentar esse caso aqui no final. O projeto de lei está em votação. Vereadora Maria. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Mimi. Aprovado. Vereador Duzão. Vereador Elisvaldo. Vereador Newton. Vereadora Cefra. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 49, de 4 de agosto de 2020, de autoria da mesa diretora da Câmara, que regulamenta a aplicação da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Aqui, Maria. Na sequência, peço ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura da mensagem do Legislativo de número 7 de 2020 e do projeto de resolução de número 1 de 5 de agosto de 2020, da autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre a alteração no parágrafo 2º, inciso 15, artigo 84 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arealva e da outras providências. Mensagem legislativa, número 7 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Pelo presente, encaminha a necessária apreciação e aprovação da Colém da Câmara o projeto Resolução para alteração do regimento interno da Câmara Municipal de Arealva, que dispõe sobre a alteração do atual artigo 84, parágrafo 2º, inciso 15º, segundo que regulamenta o prazo de 30 dias para a tomada e julgamento das contas do Executivo Municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadoras e senhoras vereadoras. Tendo em vista que nosso regimento interno está em desacordo com a Constituição Federal, artigo 31,
parágrafo 3º, e com a Lei Orgânica do Município, artigo 15, inciso 17, necessário se faz alteração no prazo de 30 para 60 dias para a tomada e julgamento das contas do Executivo Municipal pela Câmara Municipal, para ficar assim em concordância com as citadas legislações. Diante dessas argumentações, solicita-se aos nobres pares a aprovação dessa matéria. Câmara Municipal de Arialva, 5 de agosto de 2020, Vanderlei Giovanuzzi, Maria Aparecida Otis Crepaldi, Carlos Alberto de Antônio e Paulo Sérgio de Azevedo. Projeto de resolução número 1, de 5 de agosto de 2020, autoria da mesa diretora da Câmara. Dispõe sobre a alteração do parágrafo 2º do inciso 15 do artigo 84 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arialva, São Paulo e da outras providências. Artigo 1º. O parágrafo 2º do inciso 15 do artigo 84 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arialva passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 84, parágrafo 2º, 15. Tomar e julgar as contas do prefeito da mesa no prazo de 60 dias após o recebimento de parecer prévio do Tribunal de Contas, observados os seguintes preceitos. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as exceções em contrário. Câmara Municipal de Arialva, 5 de agosto de 2020, Vanderlei Giovanuzzi, Maria Aparecida Otis Crepaldi, Carlos Alberto de Antônio e Paulo Sérgio de Azevedo. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. O projeto de resolução está em discussão. Acho que dispensa comentário, é só uma atualização do regimento interno que está em discordância. À medida que a gente vai percebendo as irregularidades, a gente vai corrigindo. O projeto de resolução está em votação. Vereadora Séfora. Vereador Newton. Vereador Elisvaldo. Vereador Duzão. Vereador Mimi. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereadora Maria. Declaro aprovado. Em primeira discussão, projeto de resolução número 1, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre a alteração do parágrafo 2º, inciso 15º do artigo 84 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arialva e da outras providências. A palavra está livre para as considerações finais dos senhores vereadores. Vou fazer só um. Com a palavra, vereador Carlos. Eu tive uma reunião há uns dias atrás e me encontrei com o Ledinel, que é uma pessoa aqui da cidade de Itaju, da nossa cidade vizinha. E ele fez aí uns tempos atrás uma solicitação que eu achei importante, né? Que no caso seria, como a dificuldade da gente conseguir uma ponte é muito grande, ele pediu lá, né, e fez um levantamento e um estudo referente a por que lá a balsa do município de Boracé e Itapuí, o Estado banca, e por que nós pagamos essa conta, né? Conversamos aí com o Neco também, esses dias. O Neco, logicamente que a balsa de lá também é dele. E o que a gente fez? Nós fizemos aí alguns ofícios para encaminhar para São Paulo. E nós vamos trabalhar nesse sentido, para tentar ver se a gente consegue com que esse benefício seja concedido a nós. Vocês sabem que é uma tarefa árdua, né? A gente vai começar esse trabalho. Ele já começou, depois ele me colocou nesse meio aqui. Então eu creio que é importante, é válido, e nós vamos trabalhar bastante para isso daí. Nós fizemos 2 ofícios, eu vou ler o teor de um aqui, que na verdade, aí eu só falo o nome dos 2 para quem foi encaminhado nesse momento, tá bem? E quero deixar registrado também, que eu vou para São Paulo, nós temos uma reunião essa semana, eu estou indo a São Paulo, junto com ele, e nós vamos conversar lá com o deputado Baleia Rossi, e o outro deputado é o Jorge Caruso, que é os 2 ofícios que foi encaminhado a eles. Então, posso fazer a leitura aqui? Ofício de solicitação. Senhor deputado, sirvam-lhe do presente com a finalidade de saudar Vossa Excelência, desejar-lhe sucesso em sua jornada e solicitar do governador a formalização da travessia da balsa entre Itaju
e ao município de Arialva 24 horas dia, através do rio Tietê, mais ou menos 600 metros, gratuita, a todos os usuários. Exemplo, terceirização com custeio do Estado, nos moldes já existentes, a travessia entre Itapuí e Boracéia. Essa solicitação se ampara no grande fluxo de pequenos e grandes veículos, transporte de pessoas, mercadorias e safras agrícolas que fazem uso da travessia, mais ou menos 1.240 veículos por dia, pois interliga com menor distância os municípios de Bauru, Aeroporto Internacional, Iacanga, Reginópolis, Pirajuí, etc. Essa iniciativa atenderá de forma regional, sem o dispêndio de grandes valores comparados à construção de uma ponte e com a mesma satisfação de seus usuários. Na expectativa do acolhimento dessa solicitação a nível regional, antecipamos agradecimentos e colocamos à disposição. Atenciosamente, é o Ledinel Videira, ex-vereador e vice-prefeito, líder do MDB de Itaju. Carlos Alberto de Antônio, vereador e presidente do MDB de Arialva. Esse daqui é o ofício encaminhado ao deputado Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi, que é deputado federal, e mais um que nós encaminhamos também ao deputado Jorge Caruso, deputado estadual São Paulo Capital. Eu vou deixar registrado aqui que eu vou fazer um ofício desse com o timbre da Câmara, para a gente entregar aqui depois, tá? Tá bom? Tudo bem. Muito obrigado, viu? De nada. Mais alguém? Com a palavra, vereador Elisvaldo. Boa noite. Quero deixar aqui meus agradecimentos, já que hoje eu fui agraciado com o nascimento de mais uma filha. Então, ao médico envolvido, Dr. Elton, Dr. Rodrigo, e a todos os enfermeiros lá presentes. Muito obrigado pelo tratamento que tiveram. Então, boa noite a todos. Vereador, parabéns nossos e todos os vereadores aqui da Câmara. O senhor falou mais uma filha. O senhor tem mais alguma? Tem, não sabia. Parabéns. Que tenha muita saúde e dê bastante trabalho para você. Pessoal, alguém quer fazer mais um comentário? Vereador Paulo Sérgio, com a palavra. Na verdade, eu só queria dar um recado. O que está acontecendo? As pessoas estão muito seguras. Tá ligado? Muito seguras sobre a questão do Covid. A gente nota por aí que as pessoas estão se desprotegendo. Muitas em aglomerações, muitas fazendo festas. Não estou querendo dizer que não é para sair de casa, que não é para se encontrar, que não é para ter uma vida social, porém tem que se cuidar. Então, em vários lugares, em vários estabelecimentos, eu vejo pessoas sem máscaras, pessoas se descuidando. Pode ir no supermercado, pode sair, pode fazer tudo o que quiser, mas tem que se cuidar. Por que tem que se cuidar? Essa semana passada, a gente precisou de uma vaga e o hospital estadual estava com 100% de lotação. 100% de lotação. Então não é brincadeira, porque se descuida, graças a Deus, a gente teve poucos casos de pacientes que ficaram doentes. Covid nós temos vários, mas doentes, a gente teve um óbito e o restante foram pessoas que passaram mal, mas eu vi pessoas de Arialva com muita falta de ar, com bastante desconforto, pessoas nervosas. Por quê? Porque pecaram em não usar máscara, pecaram em visitar o avô, aí vai o avô, vai a família inteira lá, todo mundo preocupado. Vamos tentar se cuidar, proteger, principalmente, você tem um idoso em casa, proteja esse idoso. Tem uma pessoa doente em casa, proteja essa pessoa. Agora você sai na rua, é como se não existisse. Em vários lugares, hoje mesmo, eu não acreditava. Se reunido. A maioria, claro, que são jovens, né, que não estão muito preocupados com a situação, mas aí você vê, né, dono de estabelecimento, as pessoas não estão levando a sério, que não acabou. Começou agora no interior. Então,
é preocupante. Claro que vocês sabem que no meio da saúde de Ariava, nós lá na Santa Casa, funcionários tiveram que ficar afastados por causa do Covid, funcionário do centro de saúde teve que ficar afastado por causa do Covid, passaram mal, ficaram doentes, e o povo não está levando a sério. Sabe, você fala, você dá um conselho, mas você tem loja, não importa isso. A questão tem que se proteger. Foi liberado para abrir o comércio, pode funcionar, vai funcionar. Vai no supermercado, vai no cabeleireiro, usa máscara. Fui cortar o cabelo, fiquei de máscara. Tem que usar máscara, tem que limpar a mão, tem o álcool gel lá para você usar. Proteja e proteja as outras pessoas. Quer ficar sem máscara? Fica na sua casa. Agora, não é obrigado, você estar num lugar, a pessoa entra sem máscara e não quer pôr, você manda pôr a pessoa. Esses dias eu tive que me dispor com uma pessoa porque estava sem máscara. Não é uma lei? Não existe uma lei? Tem que ser cumprida. Porque a gente não sabe até quando vai isso. Eu espero que acabe logo, né? Todo mundo quer. Só que foi isso. A hora que eu fiquei sabendo que a gente pediu uma vaga, e aí a resposta foi: nós estamos com 100% lotado. Eu fiquei preocupado. Falei, poxa vida. A Arialva tem respirador. Tem respirador, a gente pode usar ali. Mas não é só o respirador. Aqui é só para estabilizar e encaminhar para um lugar onde essa pessoa vai ser amparada, onde ela vai ter a chance de sair desse respirador. Porque entrar no respirador é fácil. Sair do respirador é que é outra coisa. Tem que ter um tratamento, tem que ter o intensivista ali, tem que ter uma equipe responsável. Então, o apelo procura se cuidar. Não é para ficar preso dentro de casa, não é essa a questão. É se cuidar e cuidar dos outros. Bom, obrigado. Mais alguém fazer uso da palavra? Por trás do respirador, né, Paulo, ele não é só o respirador, porque a pessoa, quando ela entra no respirador, ela vai necessitar de outras áreas, né? Pode, né, geralmente... Precisa de um laboratório 24 horas, do médico 24 horas, de funcionários ali para cuidar dessa pessoa. É uma UTI, na verdade. Então, quando ele entra num estado de... O que a gente tem aqui é um amparo, já falei uma outra vez, o primeiro atendimento, a gente vai dar o suporte para essa pessoa. Espero que a gente não precise disso, que até agora a gente não precisou. Nós vamos dar o suporte até que uma vaga seja cedida. Só que aquela loucura que a gente vê na televisão, porque eu estou esperando uma semana vaga e não acho. Está acontecendo agora aqui. Então. E na verdade o que ele falou foi bem falado, porque a gente tem visto que o pessoal deixou tanto tempo em casa, o pessoal começou a se acomodar, né? Inclusive chegam a postar fotos nas redes sociais de confraternizações, né? Então assim, acho que acabaram desacreditando de vez, né? E não é, tem que se conscientizar e se proteger. Geralmente final de semana, né? É verdade. Tem que partir do comerciante também e impor respeito, não é só perder só o cliente. Não é melhor perder o cliente do que perder a saúde, né? Perder a vida. Não tem como atender todo mundo. Você fazer tudo. Existem estratégias para o atendimento, existe para todo tipo de comércio. Sim. Só pode entrar 2? Só pode entrar 2. Exato. 3, entendeu? Usa máscara. A máscara é importantíssimo, porque ela evita as partículas em ar, né? Ajuda bastante, né? Já. Se cuidar. Gente, bom, mais alguém quer fazer uso da palavra? A gente está para apresentar mais um projeto de lei a respeito de emendas que os vereadores pedem para deslocamento, tá? Mas eu não sei se eu vou apresentar, se eu vou deixar para o próximo presidente apresentar. O Tribunal de Contas ele não quer que vereadores mais façam viagens para pedir emenda parlamentar. Eles entenderam, a partir deste ano,
que buscar verba é função do executivo e não do legislativo. Mas deixa uma ressalva que se a gente quiser fazer buscar esses recursos, a gente tem que passar uma lei e regulamentar ela aqui internamente. Até hoje a gente tem se baseado num decreto de 1999, a época que o presidente era o Cavinato, se eu não me engano. Não, era o Grid bom. E nesse decreto não fala sobre... fala em emendas, mas não fala adiantamentos, mas não fala em qual finalidade. Então, não sei. Eu estou tentando aí, a Juliana, fazer um projeto, só que ele trava de um lado, trava do outro, vai ter que abrir uma segunda conta no banco, aí o contador entende que vai dificultar, porque a lei fala que tem que usar e fechar, você vai ter que ficar abrindo e fechando conta, não sei, a gente vai ter que estudar melhor isso daí. Vou esperar a Ana Carla retornar da licença dela para a gente estudar melhor essa questão. O fato é que a gente vai ter que passar uma lei para não deixar, porque a ida do vereador na busca de recursos, ela é importantíssima, né? Importantíssima. Todos os vereadores contra... Né? É uma ajuda para o município, né? O que é gasto numa viagem é tão irrisório. Se uma emenda só for atendida, ela paga 3, 4 mandatos de vereadores aqui, só em questão de viagens, entendeu? E foram várias as emendas atendidas. Não, eles foram categóricos e colocaram lá que embora seja benéfico para o município, ir em busca de uma emenda parlamentar, que isso ajuda o município, que o gasto é irrisório. Eles colocam todos esses pontos aí no apontamento. Só que eles entendem que se não tiver uma norma nossa interna regulamentando isso daí, ela se torna ilegal. Então a gente precisa fazer uma lei que seja boa, entendeu? Boa para os próximos presidentes, os próximos gestores, os próximos vereadores, façam que da maneira correta, entendeu? Não, a gente tem ela pronta, mas ela está travando em alguns pontos que a gente precisa da Ana Carla retornar às férias para a gente discutir junto com a Juliana, quais vão ser, porque elas que vão fazer isso daí, quais serão as dificuldades delas, elas conversando entre elas, eu no meio eu não consigo entender direito o trabalho delas, entendeu? Aguardar a Ana Carla, acho que volta outubro, né? Aí a gente aprova essa lei, faz vigorar ainda esse ano, e o ano que vem o pessoal viaja tranquilo para buscar essas emendas aí. É importante. Sim. A partir desse ano que eles estão pegando nesse quesito aí. Tá joia? Eu só agradeço a presença de todos os senhores e senhoras aqui presentes. Quero informá-los que a próxima sessão será dia, Thalita? Dia 1º, né? 1º de setembro de 2020. Declaro encerrada a presente sessão.